A professora doutora Renata, ela é doutora e mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP. Ela é professora titular na graduação e no mestrado da Universidade de Santa Cecília. Ela é advogada, membro do IASP, e membro também da Comissão de Direito da Saúde da OAB de Santos. A professora Renata, ela vai falar com a gente hoje sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E estamos aqui ansiosos para ouvir a senhora, professora. Já tem a palavra. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a coordenação da Universidade Cidade de São Paulo, da Faculdade de Direito. Eu quero cumprimentar o professor José Júlio, que me convidou para participar da Semana Jurídica. Cumprimentar todos os professores que compõem a mesa, que estão presentes. Cumprimentar também o corpo discente, os alunos que estão nos prestigiando. É com muito prazer, honra e gratidão que eu estou aqui participando deste evento. E espero poder contribuir com uma reflexão acerca deste tema, Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados foi a lei mais esperada, eu acho assim, no último ano, né? Essa lei foi tão aguardada e a sua entrada em vigor postergada por várias vezes. Ficamos num debate quase que infinito acerca do início da vigência dessa lei. Eu vou pedir licença para vocês para compartilhar uns slides, de modo a que eu possa fazer essa exposição de modo mais didático. Pode ser? Fique à vontade, professora. Eu vou iniciar. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Vamos lá para o primeiro. Muito bem. Vocês já estão vendo a tela? Só para eu... Professora, já estamos vendo. Então está. Então, como eu estava falando, a Lei Geral de Proteção de Dados, eu vou falar dessa lei e vou ilustrar o comentário acerca dessa lei, fazendo uma reflexão acerca da informação na área da saúde. Mas, como eu estava falando, é uma lei de 2018. E essa lei, a entrada em vigor dela estava programada agora para agosto de 2020. Todavia, abriu-se toda uma discussão acerca do início da vigência da lei. Alguns gostariam de postergar. Inicialmente, houve uma proposta de postergação do início da vigência da lei para maio de 2021. Houve uma manifestação contrária do Ministério Público Federal sobre essa postergação, entendia que a proteção de dados é algo importantíssimo e essa salvaguarda dos dados deveria iniciar imediatamente, ou seja, o mais rápido possível. Posteriormente, tivemos um projeto de lei de origem do Senado Federal, que previa a entrada em vigor da lei em agosto de 2020, mas as sanções seriam aplicadas tão somente a partir de agosto de 2021, ou seja, uma celeuma em torno do início da vigência. Mas, né, nós
agora, em setembro, tivemos o início efetivo da vigência dessa lei 13.709 de 2018. Ela foi sancionada pela Presidência da República e passou a vigir agora a partir de 18 de setembro de 2020. Muito bem. A Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, ela é inspirada na lei europeia, na legislação europeia, na General Data Protection Regulation da União Europeia, que foi aprovada em 2016 e passou a vigir a partir de 2018. Então, essa lei europeia inspirou a legislação brasileira. A primeira pergunta que a gente pode colocar aqui é a seguinte: o Brasil não possuía regulamentação sobre a proteção de dados, sobre internet, redes sociais? Não, possuía. Nós tínhamos já algumas leis esparsas. Eu posso mencionar aqui algumas delas, a título ilustrativo. A Lei de Acesso à Informação, Lei 12.257, de 2011, a Lei Carolina Dickmann, Lei 12.737, de 2012, o Marco Civil da Internet, Lei 12.965, de 2014. O fato é que essa legislação que o Brasil já possuía, já havia edificado no tocante à regulamentação da internet, das redes sociais, é uma legislação esparsa. Ela não tinha, digamos assim, uma sistematicidade. Com a Lei 13.709 de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, o que nós ganhamos? Nós ganhamos uma uniformidade, uma sistematicidade. Nós ganhamos por quê? Porque essa lei, ela traz conceitos muito precisos, ela define objetivos no tocante ao tratamento dos dados, ela, portanto, ela vai garantir a aplicação de toda a legislação que já existe, mais a própria lei, a partir de uma hermenêutica, digamos assim, uma hermenêutica uníssona. Então, nesse sentido, nós avançamos, porque ganhamos em sistematicidade e em precisar, digamos assim, a interpretação de toda essa regulamentação. Muito bem. Evidentemente, nessa minha explanação, eu não irei esgotar a análise de todos os aspectos da lei. Eu irei somente levantar alguns aspectos que eu reputo que são aspectos extremamente importantes para que a gente inicie esse processo reflexivo. Então, o que eu trago aqui como primeira tela? Eu trago os principais objetivos da LGPD. Então, esses principais objetivos são aqueles objetivos que representam a finalidade última dessa legislação. O primeiro objetivo que eu elenquei aqui é a garantia da transparência do uso dos dados das pessoas físicas. Nós sabemos que a LGPD, ela vem para proteger as informações, os dados, o tratamento dos dados das pessoas físicas, para colocar o quê? Limites, para delimitar o que é lícito, o que é ilícito, o que é possível e o que é abusivo. Então, o primeiro objetivo é garantir a transparência,
Ou seja, a pessoa física, ela tem que saber para que o dado está sendo coletado. Qual a finalidade da coleta desse dado? Ela tem que ter acesso a esse dado. Então, isso é muito importante. Segundo objetivo, não menos importante, estou colocando como segundo, mas não é menos importante, é tutelar a liberdade, a privacidade, ou seja, imagem, honra, intimidade e autonomia informativa. Essa tutela aqui da liberdade, ou seja, das liberdades públicas, isso está instituído no nosso próprio texto constitucional, no artigo 5º, no inciso 10, e também no próprio artigo 21 do Código Civil Brasileiro. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma questão relacionada a direitos humanos. Eu tenho o quê? A tutela da liberdade individual. O uso dos dados, a coleta dos dados, a transmissão dos dados, ela não pode, em momento nenhum, ferir a liberdade individual, a privacidade do sujeito e a autonomia informativa. Terceiro principal objetivo, como eu também já mencionei, é proibir o uso de dados pelas empresas, pelas organizações, pelas entidades, de modo a que esses dados sejam utilizados de forma abusiva, sejam utilizados para discriminar os usuários, sejam utilizados para controlar, para manipular as opiniões, as crenças, os valores. Eu não posso utilizar os dados a fim de discriminação, controle e manipulação dos sujeitos. Isso é vedado, é proibido pela LGPD. Muito bem. O tratamento dos dados, quando eu falo aqui tratamento, vamos definir o que é tratamento. Tratamento significa, essa expressão tratamento de dados significa coleta dos dados, significa transmissão dos dados, distribuição dos dados, reprodução, armazenamento, eliminação. Então, para simplificar, a lei utiliza a expressão tratamento de dados. Esse tratamento de dados, para que ele seja desenvolvido com base nos princípios da LGPD, ele precisa observar uma finalidade. Ou seja, esse tratamento tem que ter um propósito legítimo. O propósito, portanto, ele não pode ser ilegal, ilegítimo, espúrio, inespecífico. Esse tratamento dos dados, essa coleta de dados, principalmente, ela precisa vir com uma finalidade específica. Eu não posso coletar dados sem dizer para o que eu estou coletando esses dados. Adequação, ou seja, o tratamento dos dados tem que estar compatível com as premissas da LGPD. Outro ponto, né, aqui como objetivo do tratamento de dados, é a necessidade dessa coleta e desse tratamento de dados. Ou seja, eu preciso coletar os dados que são necessários, né, e obrigatórios para aquela finalidade que eu vou realizar, que eu vou desempenhar. Eu não posso coletar dados que não sejam necessários e obrigatórios para aquela finalidade. Tem que haver uma relação entre a finalidade e a coleta e o tratamento de dados. E, por fim, a transparência, ou seja, é aquele princípio da autonomia informativa. A pessoa física, o sujeito, precisa saber para o que os dados estão sendo coletados, tratados, distribuídos, transferidos, e ele tem que ter também acesso a esses dados.
Então, com base nesses princípios, nós podemos dizer que surgem uma série de direitos dos titulares dos dados, desses dados que são tratados. Primeiro, confirmação da existência do tratamento, que é justamente o sujeito ser informado de que esse tratamento está sendo feito e para o que ele está sendo feito. Mais do que isso, além da existência do tratamento, ele precisa ter acesso imediato a esses dados. Ele não pode ser privado do acesso aos dados. Para quê? Para que ele saiba efetivamente quais dados estão sendo tratados, seja pelos controladores ou operados pelos operadores, para que ele possa eventualmente atualizar os dados, requerer a correção desses dados. Então, o acesso a essas informações tem que ser irrestrito ao usuário. Outro ponto é a anonimização, a garantia do sigilo dos dados. Esses dados devem ser resguardados na medida do quê? Na medida da sua natureza. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre a natureza desses dados, dessas informações e o que vai repercutir numa necessidade maior ou menor de rigor do tratamento sobre os dados. Mas, em princípio, tem que se garantir o sigilo, a anonimização do usuário, da pessoa física. Outro direito do titular é a portabilidade. É ele poder transferir, esses dados de um controlador para outro controlador. Ele tem esse direito, porque o dado ele não é uma propriedade do controlador, dos controladores. Ele é uma propriedade da pessoa física, do usuário. Outro direito dos titulares é a eliminação, é solicitar a eliminação dos dados, quando esses dados não tiverem mais necessidade de estarem ali mantidos num arquivo. Então, esse titular do dado, ele pode solicitar a eliminação dos dados. Informado, ele tem que ser informado sobre o compartilhamento dos dados, ou seja, se houver necessidade desses dados serem compartilhados para outros controladores, para operadores. Muitas vezes uma empresa ela estabelece interface com outras empresas para o desenvolvimento da sua atividade. Ora, se essa empresa precisar compartilhar dados da pessoa física com esses seus parceiros, ela precisará informar o titular do dado. Para quê? Para que ele possa consentir, para que ele possa autorizar o compartilhamento. Como eu falei para vocês, os dados, as informações pertencem à pessoa física, ao usuário. Agora foi. Classificação dos tipos de dados. Muito bem. Como eu falei para vocês, os dados aqui na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados, eles são classificados pela natureza. Então, essa é uma lei bastante conceitual. Ela vai, durante o seu desenvolvimento, ela vai estabelecendo
uma série de conceitos, ela vai precisando esses conceitos. E ela, no artigo 5º, ela estabelece uma classificação, nos colocando a existência de dados não pessoais e dados anônimos. Esses dados não pessoais e dados anônimos, eles são dados que não, em princípio, vamos falar assim, eles não precisam ser protegidos, justamente pelo anonimato e porque eles não levam nenhuma informação da pessoa física, nenhuma informação pessoal ou ainda informação sobre dados sensível. Ainda no artigo 5º, eu tenho aqueles dados classificados como dados pessoais. O que são os dados pessoais? Os dados pessoais são aqueles dados que já vão revelar o quê? Informações particulares, específicas. Nome, endereço, e-mail, IP. E aí eu tenho uma terceira categoria de dados que eu chamo de dados pessoais sensíveis, que são aqueles dados mais vulneráveis. Seria o quê? Informações sobre origem racial, religião, posicionamento político, dados, todos os dados relacionados à saúde, dados genéticos, dados biométricos. Esses, portanto, são os dados mais vulneráveis, são aqueles que merecem maior proteção em razão justamente do quê? Em razão da natureza desses dados. Eu estou tendo um probleminha aqui de passar os slides. Vocês estão me ouvindo? Professora, a gente está acompanhando. Tá dando para ver a outra tela, a 7 inteira? A gente está vendo a tela 7. Inteira? Porque para mim ela não está aparecendo. É por isso que eu estava na dúvida se estava acessível a você. Mas vocês estão vendo a tela? Sim, professora. Então maravilha. Então não tem problema. Muito bem. Então, em princípio, eu falei para vocês que o artigo 5º, ele vai estabelecer uma classificação dos dados. E essa classificação vai repercutir no quê? No grau de proteção que o dado precisará, digamos assim, ter. Os dados que devem ser mais protegidos são os dados pessoais sensíveis. Muito bem. Em princípio. Por quê? Porque eu posso ter dados que são triviais, comuns, ordinários, e esses dados, em razão das ferramentas tecnológicas e por conta da compilação, da organização desses dados, a partir de algoritmos matemáticos, eles vão fazer parte de uma base de dados. E esses dados, que em princípio são triviais, comuns e ordinários, eles podem, em determinado momento, transformar em dados sensíveis. Então, eu tenho os dados sensíveis, por natureza, que são aqueles, né, que eu já defini na tela anterior e que estão no artigo 5º da LGPD, e eu tenho aqueles dados que, a despeito de serem triviais, rotineiros e ordinários, eles podem, em razão do desenvolvimento da tecnologia, por conta da compilação, por conta, né, de toda essa base de algoritmos matemáticos, serem transformados em dados sensíveis. Esses precisarão, portanto, também ser salvaguardados e protegidos e
devem ser totalmente sigilosos, devem estar resguardados pelo manto do sigilo. Eu trouxe aqui para vocês alguns documentários que debatem muito essa questão. Dois documentários mais antigos, Privacidade Hackeada, Redes de Ódio, que discutem justamente essa temática dos dados que são veiculados nas redes sociais, nas mídias sociais. E temos agora um documentário que está sendo muito falado, comentado, que é The Social Dilemma, ou o Dilema das Redes. Então, a diferença desse documentário é que ele traz pessoas de dentro dessas empresas, como Google, Facebook, e esses profissionais que por lá passaram, eles vão nos contar como que essas plataformas desenvolvem mecanismos de controle dos sujeitos. Então, essas plataformas, elas vão rastreando, né, todos os acessos das pessoas, dos usuários, e a partir daí, elas começam a definir os perfis das pessoas e passam, né, a usar esses perfis para quê? Para auferir lucro, para, digamos assim, aumentar o consumo da população, interferir nesse processo, e isso, em certa medida, ou em grande medida, fere a autonomia do indivíduo, a liberdade individual e o direito de privacidade. Nós somos mais controlados do que pensamos ser. Na verdade, nós somos rastreados o tempo inteiro. Então, eu penso que é bastante importante a gente também assistir esses documentários, ter acesso a essas informações, de modo que a gente vai poder refletir com mais profundidade acerca da importância da regulamentação da internet, das redes sociais e de toda essa salvaguarda em torno da proteção de dados. Muito bem. O tratamento dos dados, né, como eu falei para vocês, a coleta, a produção, a reprodução, a transmissão, o processamento, o armazenamento, o arquivamento, a eliminação, tem como finalidade última a prevenção de danos com a responsabilização dos agentes. Então, a lei prevê isso. O controlador e o operador desses dados, eles serão responsabilizados pelo tratamento dos dados. Responsabilizados no tocante a quê? No tocante a abusos e discriminações. E as sanções previstas pela LGPD, elas estão instituídas no artigo 52. Mais à frente, a gente vai apresentar para vocês quais são essas sanções. Essas são sanções administrativas. Essas sanções, elas não impedem o quê? Que sejam aplicadas, né, sanções no âmbito penal, e também não impedem que o usuário, se for vítima de abuso ou discriminação, recorra a uma ação no âmbito civil, de cunho indenizatório, para ser ressarcido dos prejuízos causados à sua pessoa. Então, essas sanções do artigo 52, elas coexistem com as demandas no âmbito civil, de caráter indenizatório, e também as ações penais, certo?
Muito bem. Um outro ponto extremamente importante, da lei é justamente o consentimento do titular para o tratamento dos dados. Esse consentimento do titular está previsto nos artigos 7º, 8º e 9º. O que muda aqui? Muda que essa autorização do titular do dado para o tratamento, para o uso, para a coleta, para a transmissão, para a eliminação, esse consentimento, essa autorização tem que ser por escrito. Essa autorização não pode ser também uma autorização genérica. Tem que ser uma autorização específica, uma autorização que indique especificamente para qual finalidade o dado está sendo coletado e depois será tratado. Isso significa que aquelas autorizações genéricas, elas são vedadas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Outro ponto importante é que o titular dos dados ele pode revogar a qualquer momento a autorização. Ele também pode revogar a autorização quando o controlador colhe o dado por uma finalidade e usa e trata o dado para outra finalidade. E se o dado for coletado e tratado não observando esses objetivos da LGPD, quando houver abuso e não transparência, esse consentimento ele é declarado nulo, ele é considerado nulo. Tá? Então, são essas as previsões com relação ao consentimento. Qual que é a repercussão disso? A repercussão disso é que as empresas vão ter que ter muito mais cuidado na obtenção dessa autorização. Aqueles termos genéricos são proibidos. A não autorização é nula. Ficar atento, por quê? Porque a pessoa pode, a qualquer momento, revogar. E se a empresa continuar tratando os dados após a revogação, ela vai estar incorrendo no quê? Numa infração e vai estar, digamos assim, vulnerável a sofrer as sanções previstas no artigo 52 da LGPD. Muito bem. Vocês estão vendo a tela 10? Sim, professora, a tela 10. Tá. Porque aqui, às vezes, muda para mim, às vezes não muda, eu fico meio sem saber se eu estou conseguindo disponibilizar. Muito bem. Saúde e tecnologia. Vamos entrar nessa temática. Eu trouxe o tema saúde e tecnologia por quê? Porque a tecnologia, a gente está vivendo uma revolução tecnológica em todos os âmbitos. Né? Inclusive, agora, em tempos de pandemia, o que nós tivemos? Nós tivemos o quê? Uma antecipação dessa revolução tecnológica em várias áreas. Nós aqui mesmo, né? No ensino, fomos, digamos assim, lançados no ensino remoto. Não que o ensino remoto não existisse, ele já existia, mas ele não era exercido e praticado como ele está sendo agora durante a pandemia. Ora, toda vez que a gente vai para as redes sociais, o nível de vulnerabilidade, ele aumenta. No tocante ao quê? Ao tratamento dos dados. Tá? Não é que a lei ela se preste só a regulamentar o tratamento dos dados
nas redes sociais. Ela se presta a regulamentar o tratamento dos dados na rede física e na rede virtual. Mas, evidentemente, que os riscos, quando a gente migra para o modelo virtual, para os modelos virtual, nós, digamos assim, aumentamos os riscos do quê? De abusos, de vazamentos de dados, de exposição das pessoas físicas e dos usuários. Muito bem, então, isso aconteceu agora com a pandemia, no que se refere à questão do ensino remoto, as transações bancárias, né? Elas estão cada vez mais sendo realizadas também aqui nas plataformas, meio dos aplicativos. É verdade que nós estamos tendo aí um aumento enorme de golpes bancários em razão de uma baixa segurança dessas plataformas ou do uso indevido dessas plataformas. Ora, e isso também vem acontecendo na área da saúde. A saúde já introduziu a tecnologia, a teleradiologia, né? Então, por meio da internet, a gente tem capturas de imagens de ressonância, raio-x, elas são enviadas para centrais, onde os profissionais habilitados elaboram laudos e encaminham para consultórios, clínicas, hospitais. Nós temos a telemedicina. A telemedicina, se fala muito da telemedicina agora, durante a pandemia. Por quê? Porque, evidentemente, o uso da telemedicina, ele, digamos assim, se difundiu nesse período. Mas a telemedicina, ela já é prevista por uma resolução do Conselho Federal de Medicina desde 2002. A resolução 1643. Só que o exercício da telemedicina, previsto por essa resolução, era um exercício mais restrito. Era permitida a videoconferência, a discussão de casos, a troca de opinião entre médicos, profissionais da área da saúde. O que aconteceu durante a pandemia? Foi editada uma lei, a Lei 13.989 de 2020. Essa lei, ela reconheceu a eticidade do uso da telemedicina durante a pandemia. E mais do que isso, ela alargou o uso da telemedicina. Além dessa teleinterconsulta, que já era prevista pela resolução, ela introduziu a teleorientação e o telemonitoramento. Ou seja, é possível que os médicos façam consultas por plataformas, monitorem os seus pacientes por plataforma. Todavia, é preciso que o profissional da área de saúde, o médico, informe ao seu paciente quais são as restrições do exercício da sua profissão nas plataformas. Ele não pode, muitas vezes, fazer um diagnóstico. Por quê? Porque o diagnóstico dependeria de um exame físico. Então, primeiro dado importante é fornecer esse tipo de informação ao paciente. O que pode ser feito em termos de telemedicina? Quais são os limites da telemedicina? Quais plataformas, né, usar para que essa telemedicina, esse exercício da telemedicina se dê de maneira segura, de modo a que o paciente, já que o profissional da área de saúde, o médico, está lidando com dados que, pela sua natureza, são dados hipersensíveis, sensíveis, vulneráveis, porque são dados relacionados ao quê? A saúde da pessoa,
são dados clínicos. Então, tudo isso tem que ser resguardado com muito sigilo. Além da telemedicina, da teleradiologia, eu tenho o quê? Os prontuários eletrônicos. Então, isso também já vem sendo introduzido na área da saúde, os prontuários eletrônicos. Há ganhos, né? Toda essa tecnologia, ela fornece ganhos para a área da saúde. Por exemplo, com o prontuário eletrônico, é possível que eu faça o quê? Uma veiculação de informações entre as várias esferas da saúde. Isso é importante. Eu posso compilar dados de modo que eu conheça melhor o perfil dos pacientes, o evoluir dos tratamentos. Isso é importante. Mas, ao mesmo tempo em que eu tenho ganhos com a introdução da tecnologia, eu também tenho riscos. Por quê? Porque, justamente, caso esses dados eles sejam acessados por pessoas não autorizadas, caso esses dados sejam hackeados, isso vai implicar em prejuízos extremamente graves, né, à pessoa física, ao cidadão. A internet das coisas, né, que também também está em bastante ascensão na área médica, na área da medicina. Então, em suma, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que toda vez que eu introduzo a tecnologia, eu tenho ganhos, mas eu aumento a vulnerabilidade. Ao aumentar a vulnerabilidade, é preciso que o empresário da área da saúde, o profissional da área da saúde, o médico, o hospital, a clínica, faça investimentos em segurança da informação. Ele não pode usar qualquer plataforma, qualquer produto, ele não pode prestar qualquer serviço sem zelar pela privacidade do paciente, do usuário, da pessoa física. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai trazer uma necessidade do quê? De uma maior reflexão acerca dessas questões de cunho jurídico propriamente dita, com relação a consentimento autorizado, consentimento escrito, estabelecer relações entre os controladores e os operadores, relações que instituam uma cláusula onde todos se comprometem a cumprir as disposições da LGPD, também impõe a esse profissional da área da saúde a investir em segurança da informação. Isso é de fundamental importância. Por quê? Porque sem investir em segurança da informação, não é possível atingir a finalidade imposta pela LGPD. Logo, é preciso rever se estou usando servidores e provedores seguros. Se eu utilizo um padrão de segurança de banco de dados elevados, será preciso criptografar esses dados. Toda vez que eu atuar dentro das plataformas digitais, digamos assim,
importante o uso de assinatura digital certificada pelos padrões de nível 2, né? São os níveis mais elevados de segurança. Há que se fazer sempre uma manutenção de computadores, softwares que estejam de acordo com a segurança da informação. Eu tenho que ter mecanismos de defesa contra ataques de hackers, ou seja, antivírus sempre atualizado, mecanismos restritivos de acesso a essas informações, proibir acesso de indivíduos não autorizados a informações sigilosas. Por quê? Porque se não tiver investimento em segurança da informação, e quanto mais eu estiver introduzindo a tecnologia na prestação de serviços em todas as áreas, e aqui eu trouxe como exemplo a área da saúde, eu vou ter o quê? Um risco do controlador e do operador dos dados. Um risco por quê? Porque ele vai infringir os artigos 46, 47, 48, 49 e 50 da LGPD. E ao infringir esses artigos, ele poderá ser responsabilizado pelos danos causados ao titular da informação. O controlador é aquele que é responsável pelo tratamento dos dados, o operador é aquele que executa as ordens do controlador. E agora a lei, ela trouxe um novo sujeito, que é uma nova profissão, que é o oficial de dados, né? Esse oficial de dados, ele pode ser uma pessoa que trabalha diuturnamente para uma empresa, executando as diretrizes definidas pelo controlador e operador, ou ele pode ser um serviço terceirizado que vai também desenvolver e executar essas diretrizes definidas pelo controlador e operador. Muito bem. E controlador, operador e o oficial de dados vão ter que se reportar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados é um órgão que ainda está sendo estruturado aqui no Brasil, é um órgão que está submetido à Presidência da República e tem como incumbência fiscalizar e editar normas sobre a proteção de dados. Vai, portanto, fiscalizar a atuação de controlador, operador e oficial de dados. Muito bem. O que é preciso que as empresas entendam? É preciso que as empresas introduzam rapidamente, aquelas que ainda não estão fazendo isso, uma governança corporativa. Uma governança corporativa a fim de que ela produza elementos que demonstrem que a empresa está em conformidade com a LGPD. Ela tem que emitir relatórios sistemáticos demonstrando que está observando todas aquelas previsões estabelecidas na Lei Geral de Proteção de Dados e que, portanto, ela terá condições, se consultada pelo órgão ligado à Presidência da República, ela poderá demonstrar que está em conformidade com a LGPD. E, eventualmente, se ela for, digamos assim, demandada por algum usuário por conta de violação ou abuso praticado no tratamento de dados, ela terá condições de demonstrar que, de fato, tomou todas as cautelas, seguiu
a lei arrisca e, portanto, ela vai ter condições de defesa numa eventual demanda. Tá? Caso ela não consiga demonstrar que está em conformidade com a LGPD, ela poderá sofrer as sanções previstas no artigo 52 da LGPD. Advertência, é a sanção mais branda, multa de 2% do faturamento da empresa no último exercício, excluídos os tributos, limitada a 50 milhões por infração, que é uma multa substancial, bloqueio dos dados. Imagine um hospital demandado, uma clínica demandada, ou uma empresa demandada, ter os seus dados bloqueados e não poder operar os seus dados por um período de tempo. Então, essa também é uma sanção bastante severa. E, por fim, a última sanção, a mais severa, é ter todos os dados eliminados, ou eliminados aqueles dados, né, que estiverem infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bem. Só para que eu possa concluir, só para a gente ter uma ideia de que isso é uma realidade e que isso já está em curso, eu tenho uma decisão aqui, a 13ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde uma empresa foi condenada já, agora, no dia 29 de setembro de 2020, foi condenada por ter infringido a Lei Geral de Proteção de Dados. No caso aqui, não é uma empresa relacionada à área da saúde, é uma empresa do meio imobiliário, né? É uma corretora de imóveis. Essa corretora de imóveis, ela fez a venda de um imóvel para um cidadão e, sem autorização do cidadão, ela concedeu as informações pessoais desse cidadão para parceiros. Essa pessoa passou a receber uma série de telefonemas de parceiros dessa imobiliária oferecendo serviços. Essa pessoa entrou com uma demanda judicial requerendo uma indenização no valor de R$10 mil, por não ter autorizado a veiculação dessas informações, provou que só ofereceu as informações, forneceu as informações para a imobiliária e não para os seus parceiros, e, portanto, a juíza da 13ª Vara Cível da Comarca de São Paulo condenou a imobiliária do quê? No pagamento de uma indenização a esse sujeito. Então, nós pensamos que a lei está distante? Não, a lei está muito próxima. E agora nós vamos ter um cenário onde essas demandas judiciais vão, digamos assim, aumentar substancialmente, porque foi exatamente isso que aconteceu na Europa. Assim que a lei europeia entrou em vigor, houve o quê? Uma avalanche de demandas judiciais. Muito bem. Então, além, né, de ações no âmbito civil, esta imobiliária ela ainda pode sofrer aquelas sanções previstas no artigo 52 da LGPD. Então, como eu falei para vocês, as sanções previstas no 52 da LGPD
elas não obstam a ida das pessoas aos tribunais para requerer as indenizações ou, né, no caso de vítima de crimes, né, para também enveredarem pela ação penal. Tá? Então, essas eram as reflexões que eu gostaria de fazer num primeiro momento. Eu agradeço a disposição de vocês em me ouvir. Espero que eu não tenha sido muito cansativa e estou à disposição de vocês para responder às eventuais dúvidas ou para debater alguns aspectos da exposição. Muito obrigada.